Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bora continuar os nossos estudos, as nossas revisões para o Enem. Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje nós vamos estudar, revisar um pouquinho sobre genética, tá? E os pontos principais, nós vamos conversar um pouquinho sobre heredograma, engenharia genética, focando basicamente em biotecnologia, nós vamos conversar um pouquinho sobre transgênicos, indivíduo híbrido, célula-tronco, tecnologias e genes, tá? E falar, por fim, em grupos sanguíneos e imunização, anticorpos. Nós vamos estudar um pouquinho, revisar esses tópicos principais que caem no Enem, tá? Então, bora lá. E antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Não se esquece de curtir esse vídeo, tá? E compartilhar com quem você sabe que precisa de uma forcinha para o Enem, tá bom? Lembrando que para conseguir o material completo de revisão com as questões, para revisar esse assunto, o assunto de ecologia, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o meu contato do WhatsApp aqui embaixo na descrição, bem como o meu Instagram, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, me manda no WhatsApp, me chama no Instagram, tá? Então, bora lá. Genética, então, para o Enem. Heredogramas. Primeiramente, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a lei, uma das leis de Mendel, a primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores. Mendel, ele escolheu fazer os seus experimentos com ervilhas por quê? Porque ela é um vegetal que possui um curto ciclo de vida, tá? De fácil cultivo e fácil diferenciação. Entre as características da ervilha, como cor, formato, é possível cultivar grandes quantidades, tá? Elas têm características que traziam resultados para ele muito mais rápidos e muito mais precisos do que outros vegetais. Mendel também começou a estabelecer como quais ervilhas elas eram puras, ou seja, aquelas cujos descendentes tivessem as mesmas características dos pais, tá? Por exemplo, ele começou cruzando ervilhas de cor amarela, que só geravam ervilhas amarelas. Amarelas com amarelas geravam só amarelas em várias gerações. Então ele pôde concluir que elas eram puras, tá? Porque pode também cruzar indivíduos que aparentemente são iguais, mas eles acabam gerando misturas ou outra cor de indivíduo também, tá? Então, aqui nesse caso, ele descobriu que cruzando amarelas com amarelas por várias gerações, elas já geravam ervilhas amarelas, ou seja, elas eram homozigotas. Depois que Mendel começou a fazer o cruzamento, sendo o primeiro entre duas homozigotas diferentes, por exemplo, ervilha amarela pura com ervilha verde pura. Por que ele fez isso? Porque daí ele ia estudar, ele foi verificar quem que era dominante e quem não era, tá? Essas foram chamadas de geração P, enquanto o resultado do cruzamento ele foi chamado de geração 1, tá? Porque mais pra frente a gente vai ver o cruzamento de uma ervilha amarela com a geração F1 vai gerar a geração F2, tá? Esse resultado era caracterizado por 100% de ervilhas amarelas, o que vai nos levar à conclusão de quem era dominante, as ervilhas amarelas, né? A gente tem até aqui na figurinha esse cruzamento das verdes com as amarelas, essas representadas pelas letrinhas verde minúsculo, V minúsculo e V maiúsculo, tá? Geração P, geração parental, que vai gerar
a predominância da geração amarela, tá? Das ervilhas amarelas. Porém, dentro, a gente também tem, quando a gente faz o cruzamento, a gente consegue ter a divisão de quantas verdes deram, quantas heterozigotas deram, né? E quantas predominaram e quantas não predominaram, tá? A gente vai ver a seguir. Então, a partir desse cruzamento, que a gente está vendo na telinha aqui, que foi a partir do cruzamento de dois membros da geração F1, foi constituído o quê? A geração foi constituída a geração F2. Mendel observou que essa possuía 25% do quê? Ervilhas verdes e 75% de ervilhas amarelas, tá? Se a cor verde ela é recessiva, ela se manifesta somente quando houver um homozigoto recessivo, tá? Quando a gente fala de recessivo, a gente entra também em cor de olho, tá? Por exemplo, olho claro, olho escuro. O olho claro, geralmente, quando tem um pai que tem um gene recessivo, ou vice-versa, com um gene recessivo, cruza com a mãe e pai. Um tem recessivo, o outro dominante. O dominante vai predominar. Geralmente, as cores escuras, tá? Se a cor verde ela é recessiva, ela se manifesta somente, então, como eu falei, quando houver um homozigoto recessivo. Se nós adotarmos a letra V, a ervilha verde seria V minúsculo e a amarela V maiúsculo ou a mistura dos dois, tá? Partindo da geração P, a parental, nós temos que o primeiro cruzamento ele foi feito entre uma ervilha verde homozigota e uma amarela homozigota, ou seja, dois Vs minúsculos se cruzaram com dois Vs maiúsculos dominantes. A única possibilidade para a geração F1, portanto, seria C, seria de heterozigotos, tá? E como o V é dominante, os amarelas são dominantes, ele é caracterizado pela cor amarela, tá? Então, quando você lê ali, você vê a misturinha dos dois e o V predominante, e os dois Vs, os 25%, fica 25% dominante e 25 e 70 e 50% misturado e 25% dos recessivos, tá? Então, a única possibilidade, nós falamos, já o segundo cruzamento, agora entre dois heterozigotos, tá? Vai gerar o quê? Essa mistura que eu falei, vai gerar 25% de amarelas, totalmente, né? Totalmente puras. 50% de heterozigotas, misturinha entre o V maiúsculo e o V minúsculo, e 25% dos Vs recessivos, tá? Dos verdes que são recessivos. Como só o verde, a cor verde, 25%, seria de ervilhas verdes, a gente leva a uma proporção de 3 por 1, tá? Por causa da recessiva. Então, são 3, porque são 3 que vão gerar o amarelo, para um só que vai gerar a cor recessiva, tá? Mendel, ele é considerado o pai da genética. E ele concluiu, então, que esses pares de fatores que determinam as características hereditárias. Esses fatores, eles se separam quando os gametas se formam, tá? O indivíduo, ele tem um dos fatores herdados do pai, tá? E outro herdado da mãe, como tem aqui. Y, e o dominante e o recessivo. E esses fatores vão gerar, além das características genotípicas, as características fenotípicas. O nosso cabelo, tanto se ele é cacheado ou ondulado, se ele vai ser
castanho, se ele vai ser preto, se ele vai ser loiro, tá? Sendo que quando eles são homozigotos, eles expressam uma característica dominante ou recessiva. No exemplo, as cores amarela e verde. E quando heterozigotas, elas vão expressar as características dominantes, no caso da amarela, tá? Vai ficar basicamente isso. A geração F1 vai ser essa misturinha, né? Só amarela. E a F2 vai gerar essa proporção de 3 indivíduos amarelos e um indivíduo verdinho recessivo, tá? Isso é só um exemplo, mas que ao vocês estudarem nas questões de fazer cruzamentos, que vai ter cor de cabelo, vai ter cor de olho, é basicamente com esses cruzamentos que vocês vão lidar, tá? Depois, lá na plataforma, eu vou deixar questões para você que se inscrever, vai estar o link aqui embaixo, para você ir lá e se divertir um pouquinho com esse tipo de questão, tá? Mas então, para a gente compreender melhor, tá? A primeira lei de Mendel e a resolução dos exercícios, a gente vai revisar um pouquinho sobre heredrogramas, que nada mais são do que gráficos que são utilizados para mostrar o quê? O parentesco entre os indivíduos, tá? E o resultado do cruzamento entre eles. Então, o heredograma, eles são basicamente usados para a gente ver o parentesco entre pai e mãe, entre sobrinho, avô, e o resultado do cruzamento. E dentro dele a gente também identifica questões de doença, questão de doença só para meninos, só para meninas, que é questão de sexo, né? Entre outras também a gente consegue identificar, tá? Um heredograma parte de uma árvore genealógica, e por meio desses símbolos, esse que a gente está vendo aqui, onde o quadradinho que está tapado pela minha figurinha aqui, ele é masculino, representa o sexo masculino, redondinho, sexo feminino, quando é o quadrado dessa posição, sexo indefinido, tá? Quando a gente não sabe o sexo. Quando ocorre um casamento, tá? Casamento extramarital, aí linhas, divórcio, tá? Aí tem o corte. Acasalamento sanguíneo, tá? Consanguíneo. Também nós temos gêmeos monozigotos, ele é representado assim, que são iguais. Gêmeos dizigóticos, aí tem o tracinho em inglês, dizigóticos não tem. E o indivíduo afetado está pintadinho, tá? Isso é muito importante, tá? Porque geralmente é cobrado, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Eles cobram muito heredograma. Então, eles cobram o sexo de cada um dos indivíduos, o número de filhos de cada casal, as relações entre os membros e se cada um deles é ou não afetado pela característica em questão, tá? Então, partindo desses símbolos, nós vamos analisar o modelo clássico, tá? Que é cobrado, já falei antes, nos vestibulares, no Enem, a transmissão hereditária do albinismo, tá? A gente vai ver, porque um albino, ele é recessivo, recessividade, né? A pessoa que não tem ausência de cor na pele, tá? Um homem albino, então, com pais normais, certo? Ele se casa com uma mulher normal, tá? Então, a gente pode dizer que o homem é o número 1, a mulher, número 2, normais. E eles têm 3 filhos, tá? Sendo que 2 são albinos, tá? Um menino e uma menina, onde... E um menino normal, ou seja, um menino é albino, uma menina é albina e um menino é normal. Então, qual é o genótipo de cada um dos membros da família, tá? Então, vamos ver lá. Pai e mãe normais, aqui, ó, os pais do homem albino,
são normais. Então, 1 e 2 são os pais do homem. 5 é o homem albino. 3 e 4 são os pais da mulher, que é o número 6, que são normais, tá? Os dois da geração 1 geraram os pais, que são a geração 2. E os dois, por serem o pai recessivo com a mãe, o pai que tem o albinismo e a mãe que é normal, geraram 2 filhos, um menino e uma menina, 7 e 8 tem o albinismo e um menino normal, tá? Então, então, a pergunta é, qual o genótipo de cada um dos membros da família, tá? Então, vamos montar nosso heredograma desta forma. Cada um dos membros da família, ele é representado por um número, como eu falei antes, e as gerações dos algarismos romanos e as gerações pelos algarismos romanos, né? Geração 1, geração 2 e geração 3, certo? O caráter albino, ele é o quê? Recessivo. Então, a gente já coloca aqui o azinho, tá? Classificando 5, 7 e 8 com azinho, tá? Adotando a letra A minúscula, podemos então observar que se o albinismo tivesse caráter dominante, A maiúsculo ou A maiúsculo misturado com A minúsculo, os indivíduos normais seriam recessivos e o cruzamento entre dois indivíduos normais só veio gerar. Então, a gente pensa o seguinte: os indivíduos normais seriam recessivos e o cruzamento entre os dois normais só geraria homozigotos recessivos, tá? Normais. O que não acontece aqui. Por quê? Porque a mãe, ela é normal, de pais normais. E o pai, ele é albino, porém os seus pais são normais, tá? Então, muito provavelmente ali gerou a misturinha, onde, apesar de terem dois que tem que nasceram albinos, nós tivemos o nascimento de um que não é, tá? Então, assim, os indivíduos normais e o cruzamento entre os dois indivíduos normais, né, só geraria homozigotos recessivos, o que não foi o caso. Assim, nós concluímos que o genótipo que caracteriza os indivíduos albinos é o recessivo azinho, como a gente colocou ali, ou a minúsculo, tá? Sendo o albinismo, então, de caráter recessivo, tá? Todos os indivíduos normais, eles possuem pelo menos o quê? Um A, tá? Onde a gente não sabe se é homozigoto ou se vai ser heterozigoto, tá? Por isso que a gente já deixa até aqui o que deve ser esse A, porque para ter gerado, para a mãe ter possibilitado o cruzamento do 5 com 6, ter gerado dois indivíduos recessivos, então a mãe deve ter um recessivo ali, tá? Pode ser que seja um heterozigoto. Os indivíduos 3 e 4, eles possuem pelo menos um A. Só que a gente não sabe se, por exemplo, 3 é heterozigoto ou dominante, se 4 é heterozigoto ou não, tá? Por isso que a gente deixa em branco. Uma vez, então, e o indivíduo 6, então a gente pode ter há três possibilidades para gerar um indivíduo heterozigoto, indivíduo 6, tá? Pode ser A maiúsculo com A maiúsculo versus A maiúsculo com A minúsculo, A maiúsculo e A minúsculo versus A maiúsculo com A maiúsculo, ou seja, a mãe sendo dominante, ou os dois serem heterozigotos, tá? Ou seja, pode ser o pai dominante, sendo com a mãe que é dominante ou recessiva, heterozigota, ou o pai que é heterozigoto misturado com a mãe que é
que é dominante a normalidade, ou os dois serem heterozigotos e terem a característica do albinismo ali, tá? Por isso que o genótipo do A maior é característica deles. O indivíduo 9, por sua vez, ele possui um A maiúsculo, por ser normal, e este só pode ser herdado da mãe, tá? Porque o pai é totalmente recessivo, tá? Então, este indivíduo, ele é o quê? Heterozigoto. Os irmãos são recessivos, tá? E homozigotos, e dessa maneira, então, nós concluímos o nosso heredograma, que ficou dessa maneira. Deu para entender? Voltem para dar uma revisada, tá? Porque quando a gente trata de doenças, a gente trata de relacionamentos, vê, por exemplo, a questão até de, posso ter filhos gêmeos ou não, a gente também faz dessa maneira, a gente analisa dessa forma. A questão da cor de cabelo, a questão... Existem N possibilidades, desde doenças, cor de cabelo, e muitas outras coisas, tá? Então, os geneticistas trabalham com esse tipo de assunto e eles têm que saber isso muito a fundo. E você, porém, também. E você que vai fazer medicina também precisa saber disso. Você que vai trabalhar sendo qualquer área da saúde, você precisa saber isso também. Enfermeiros, fisioterapeutas, tá? Você precisa entender de heredograma genética, tá? Vamos conversar um pouquinho também sobre genética e hereditariedade, que a gente está falando sobre caracteres herdados, tá? Depois que a gente revisou todas essas descobertas, né? Aí falamos do heredograma, a conclusão sobre a hereditariedade é que ela possui o quê? Algumas particularidades, como variedade de estruturas celulares com formas diferentes, que especificam aspectos distintos do organismo. A capacidade da prole em sintetizar as informações recebidas em proteínas, além da habilidade de se transformar para que sejam possíveis variações. Vale também destacar, tá, que os genes são as unidades fundamentais da hereditariedade, ok? Quando a gente fala de hereditariedade, a gente tem que considerar o quê? Os genes. Quando a gente fala da característica fenotípica, a gente tem que estudar os genes também. Por quê? Porque eles armazenam as moléculas de DNA e as suas informações necessárias para a síntese das proteínas, tá? Os seres humanos, eles possuem cerca de 30.000 genes e 46 cromossomos. E são uma longa sequência de DNA. DNA é muito lindo. A gente vai... a hélice dele é muito maravilhosa. O que diferencia um indivíduo do outro, então, é a combinação desses genes, bem como as mutações ocorridas durante o processo da divisão celular, principalmente em qual? Na meiose. Por quê? Porque é na meiose que a célula tem o seu número de cromossomos reduzidos pela metade. Tá? Então, é nela que ocorre essa diferenciação. É por meio do estudo dos genes que nós podemos identificar as características biológicas de cada indivíduo, tá? Importância das pesquisas genéticas, então. Compreender o processo de hereditariedade, bem como as características e especificidades dos cromossomos, genes, DNA, RNA, foi um importante avanço para a humanidade, tá? Pois ele possibilitou o quê? A compreensão da evolução humana, a compreensão de por que determinadas coisas, por que a gente desenvolve, por exemplo, tantas doenças, né? Como até o próprio câncer, que ainda hoje é estudado para ser encontrado a cura, tá? Fatores de mutação, migração, seleção, além das taxas de reprodução que são transmitidas para outros seres por meio da hereditariedade, podem explicar a ocorrência desse desenvolvimento humano. Não podemos deixar de falar da relevância dessas descobertas para a saúde também, tá?
seja pela possibilidade de descobrir e tratar doenças hereditárias que poderiam colocar em risco a vida de uma pessoa, muito importante, como também a capacidade de prever o quê? A ocorrência de uma possível doença genética em um grupo familiar, tá? Às vezes a gente, a pessoa assim, será que meu filho vai ter, por exemplo, vai desenvolver Alzheimer? Eu vou desenvolver Alzheimer? Será? Há pesquisas que você faz olhando para os heredogramas através da análise do teu material genético, que você pode descobrir essas e outras características também para você já se prevenir, tá? Podemos citar ainda melhorias em outros aspectos que vão impactar a nossa vida. Por exemplo, no caso do aspecto criminal, estupros, homicídios, tá? Através do DNA, a gente consegue descobrir, analisando o DNA do assassino, o material genético do estuprador, tá? Além da preservação de espécies ameaçadas de extinção, e ainda o desenvolvimento da biotecnologia, que estuda e cria organismos geneticamente modificados e sua utilização para fins necessários, e o uso terapêutico de células-tronco, né? Que também é um dos que a gente conhece bastante, principalmente no caso de tratamento de câncer como leucemia, né? Crianças que são projetadas, um assunto muito discutido, crianças projetadas, são geradas para salvar seus irmãos, entendeu? Mas isso também é uma questão ética muito estudada, tá? Então, muito pedida, já caiu muito em redações. É um conjunto de técnicas capazes do quê? De manipular genes. Quando a gente fala de manipular genes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque também é uma questão que, dependendo de por que do motivo, eticamente não é correto, certo? Então, dependendo do assunto, não é possível fazer. Engloba uma diversidade de conhecimentos científicos, como os conhecimentos no campo da genética, da biologia molecular e da bioquímica, tá? As técnicas da engenharia genética, elas tiveram a sua fase de maior desenvolvimento a partir da década de 70. Desde então, as suas aplicações estão presentes nas diversas áreas, desde a medicina até a pecuária. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo, mesmo que você não vá fazer o Enem, eu quero que você entenda a importância do estudo da biologia, tá? A gente não estuda biologia só para passar de ano. A gente não estuda biologia só para ir bem no Enem. A gente estuda a biologia porque ela faz parte do nosso dia a dia. Na ecologia, eu falei, ela está presente à nossa volta. Genética, ela está presente no nosso dia a dia. Ela ajuda a gente a entender o porquê da existência das doenças, o porquê e como evitar que a gente tenha as doenças. A gente pode saber se o nosso filho vai nascer com a característica, uma das características que nós temos, tá? Então, entenda, biologia é uma base para várias profissões existentes, tá? Então, para você que está estudando, que vai fazer medicina, que vai fazer odonto, vai ser biomédico, vai fazer farmácia, vai fazer enfermagem. Você também das outras áreas das humanas que não tem muito, você também tem que ficar ligado, porque você também precisa saber disso aqui, tá? Então, e outra hora nós vamos voltar nesse assunto falando basicamente dessa importância. E você lembre disso porque os vestibulares e o Enem, eles gostam e os concursos públicos também gostam de cobrar esse tipo de coisa, falando sobre a importância, tá? O DNA recombinante, ainda falando dentro da engenharia genética.
O DNA recombinante, ele é uma das tecnologias da engenharia genética e nela existem as enzimas de restrição, que são capazes do quê? De recortar, né, elas recortam, como se fosse, vou recortar aqui meu papel, tá? Uma amostra do DNA do doador, elas vão isolar esse fragmento específico de ácido nucleico. Aí esses fragmentos eles vão ser inseridos em um cromossomo, um vetor que vai formar as moléculas de DNA recombinante, tá? Após esse processo, vai ocorrer o processo da clonagem, tá? Que até hoje ninguém conseguiu gerar vida, uma vida que durasse através da clonagem, tá? Assim, as novas moléculas produzidas serão depositadas em células bacterianas, onde serão replicadas, resultando em clones bacterianos com o DNA recombinante em seu interior, tá? Além da clonagem, também existe um procedimento denominado reação em cadeia da polimerase, o processo que permite a amplificação de uma parte ou sequência de gene previamente conhecida in vitro, tá? A gente fala, foi criado um indivíduo, realizado o procedimento in vitro, né? As plaquinhas de Petri e tal. Esse procedimento, ele utiliza iniciadores de DNA, além da própria enzima polimerase. Ela que vai estar associada aos processos em variadas temperaturas que vai amplificar o DNA de interesse. E por que eu falei antes sobre a questão de que os indivíduos não conseguiram sobreviver tanto tempo? Porque quando a gente gera um indivíduo, né, foi descoberto que a gente gera um indivíduo para formar outro, a gente pega células, corta para clonar o indivíduo. Esse indivíduo novo, mas não tanto, ele vem das nossas células velhas, no caso. Ou, por exemplo, a ovelha Dolly, ela durou ainda 6 anos, mas ela tinha material de uma outra ovelha, que já era uma ovelha adulta, tá? Então, ela não tinha como ser células jovens, tá? Mas ela não era um indivíduo jovem, ela já era uma ovelha que já nasceu idosa, tá? Por isso que eu disse que até hoje não se conseguiu clonar, de fato, um indivíduo jovem que conseguisse durar e tivesse todo o seu desenvolvimento desde pequeno até a morte, sendo realmente o ciclo dele, tá? A clonagem, então, é o nome dado ao processo feito em laboratório de reprodução de espécies geneticamente idênticas, tá? Em 96, agora vamos falar um pouquinho da ovelha Dolly, falando aquilo que eu estava conversando já, foi registrada a primeira clonagem feita com sucesso, que foi da ovelha Dolly, que viveu por 6 anos. Aqui no Brasil, em 2001, foi concluído com sucesso a primeira clonagem de um mamífero, que foi da bezerra Vitória, tá? O processo, então, da clonagem se dá a partir da retirada de uma célula de um organismo adulto, de onde será extraído o material genético. Esse material ele é retirado junto ao núcleo, onde ele está depositado. E ele será transferido ao novo óvulo sem núcleo, tá? Eles tiram o núcleo para colocar o material genético que foi tirado do organismo adulto. Uma vez transferido, quando o óvulo começar seu processo de divisão, o embrião formado terá como material genético aquele depositado no óvulo, o do indivíduo adulto, tá? Dali, então, ele será, então, implantado no útero de uma fêmea de mesma espécie. Como resultado, vai nascer um clone que foi reconhecido com a ovelha Dolly. Ou seja, um indivíduo cópia daquele que cedeu o material genético. Existe ainda a clonagem terapêutica. Essa já é muito utilizada. Processo no qual a gente usa células tronco, né, que são muito conhecidas, que é o caso que eu falei antes, sobre o cordão umbilical, que é doado para
transplante de medula e essa faz a leucemia, para substituir células doentes de alguns órgãos específicos. Essa clonagem, ela possibilita o quê? Que o órgão volte a funcionar de maneira saudável, tá? Esse tipo de clonagem terapêutica já é muito utilizado na medicina, tá? Células-tronco, então, o que são elas? Elas são células capazes de originar diversas células do corpo humano, consequentemente diversos tecidos encontrados em embriões. Elas são encontradas em embriões, tá? Quando são denominadas células-tronco embrionárias. No cordão umbilical e alguns órgãos e também nos tecidos humanos, tá? E são denominadas células-tronco adultas. Então, nós temos as embrionárias do cordão umbilical e as células-tronco adultas, que são encontradas nos órgãos e tecidos humanos. No caso de embriões de até 2 semanas de desenvolvimento, as células ainda não chegaram à fase de especialização, ou seja, elas atuam ainda como células coringa, tá? No caso dos embriões, podendo originar qualquer célula adulta, tá? Nesse caso, elas podem ir para qualquer lugar que se precise delas. O processo de utilização das células, então, dessas células-tronco, como que ocorre? Para a reposição de alguma outra célula de um tecido ou órgão com mau funcionamento, se inicia com a retirada do núcleo e de uma célula-tronco do indivíduo. Essa célula, ela é transferida para um óvulo sem núcleo, onde ela vai ocorrer seu desenvolvimento até determinado estágio, tá? O desenvolvimento celular. Em seguida, ocorre a transferência de massa celular formada para o meio de cultura, onde serão assegurados os estímulos adequados para a formação de células especializadas, ou seja, tem todo um processo de transferência de maneira corretinha para que essas células tronco se desenvolvam de maneira correta para que elas possam ser bem utilizadas no processo terapêutico. Agora vamos falar um pouquinho sobre transgênicos, tá? Outra coisa muito importante dentro da genética, ou transgenia, que é o processo de modificação de organismos através do transplante de fragmentos de material genético de outro organismo e não necessariamente da mesma espécie. Um equívoco bem comum é a confusão entre o quê? O conceito de organismos transgênicos com o conceito de organismos geneticamente modificados, tá? Não é a mesma coisa. Os organismos geneticamente modificados, eles são organismos que tiveram o quê? O seu genoma modificado sem receber o material genético do outro organismo. Então, anota aí. Organismos geneticamente modificados são organismos que tiveram o seu genoma modificado sem receber material genético do outro organismo, tá? Ou seja, sem passar pelo processo de transgenia, tá? Atualmente, os vegetais têm sido bastante usados em pesquisas acerca dos transgênicos. Isso porque existem diversas linhas de pesquisa buscando aprimorar os alimentos, tá? Do ponto de vista nutritivos, além de linhas que buscam aprimorar por meio de transgenia os meios de produção de vegetais, fazendo com que eles amadureçam mais rápido e sejam mais resistentes a pragas e agrotóxicos, por exemplo. Então, nesse sentido, a transgenia é legal por isso. Agora, é claro, a gente fala muito dos organismos geneticamente modificados, ou mesmo a gente fala de transgênicos, que são aqueles organismos que têm as características do outro, mas têm algumas coisas, mas não têm as mesmas propriedades, até algumas propriedades que fazem mal para nós, né? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre grupos sanguíneos. Sistema ABO, outra coisa muito importante para a gente saber e se localizar no nosso dia a dia dentro da genética. Então, em 1900 e 1901, um cientista chamado Lance Turner
demonstrou que os seres humanos podem ser reunidos em 4 grupos sanguíneos diferentes: o A, o B, o AB e o O. A descoberta foi feita ao se observar que os acidez nas transfusões sanguíneas decorrem, em regra, do fato de as hemácias do doador serem aglutinadas pelo plasma do sangue do receptor. Logo a seguir, ocorre a hemólise das aglutinações formadas, o que resulta em elevada taxa de hemoglobina dissolvida no sangue circulante. Essa aglutinação ela vai corresponder ao agrupamento desordenado das hemácias, tá? O que vai resultar da reação entre um antígeno e um anticorpo, o que a gente chama de aglutinogênio e aglutinina, tá? Os antígenos, eles são substâncias de origem biológica estranha a um determinado organismo, que introduzidas nele ou entrando em contato com ele, são neutralizadas e desativadas pelos anticorpos, tá? Por sua vez, são substâncias específicas de defesa já existentes ou induzidas pelos antígenos. É essa reação que ocorre quando, por exemplo, entra o sangue que o organismo ainda não reconhece, o sangue novo, né? Isso ocorre muito nas transfusões de sangue, tá? Então, a gente vê aqui grupos grupos A, o B, o AB e o O. Aí a gente vê aqui, antígenos das hemácias, os aglutinogênios. O antígeno de A e o anticorpo, ou aglutinina do A, é o anti-B, tá? O antígeno das hemácias aglutinogênio, o aglutinogênio de B, é o B mesmo, e o anticorpo, aglutinina de B, é o anti-A. O AB, os seus antígenos são A e B, e eles não têm anticorpos no plasma, tá? E o O, ele não tem aglutinogênio, mas ele tem os anticorpos do plasma, tanto A quanto B. Então, por isso, eles podem doar para todo mundo, porém, eles não podem receber de mais ninguém, a não ser do O. E o B e o A ou AB, a mesma coisa, tá? Eles podem, ao contrário de O, que pode mandar para todo mundo, né? Mas não pode receber. A B pode receber, mas não pode doar, tá? Então, os aglutinogênios, eles são encontrados nas hemácias e as aglutininas são encontradas no plasma, tá? Assim, os indivíduos do grupo A possuem nas suas hemácias o aglutinogênio A, que funciona como antígeno, e no seu plasma, a aglutinina anti-B, que funciona como anticorpo. Os indivíduos do grupo sanguíneo B, eles possuem nas suas hemácias o aglutinogênio B, como eu digo lá na tabela, e no seu plasma, a aglutinina anti-A. Os indivíduos do grupo sanguíneo AB, eles possuem nas suas hemácias o aglutinogênio A e B, e naturalmente eles não têm o plasma das aglutininas anti-A e anti-B. Os indivíduos do grupo sanguíneo A, eles não têm hemácias ou aglutinogênios A e B. Porém, eles têm no seu plasma as aglutininas anti-A e anti-B, que possibilita que eles doem para os outros tipos sanguíneos. A presença ou ausência de aglutininas que combatam um determinado aglutinogênio é o que determina se o indivíduo pode ou não receber uma doação de sangue, tá? Quando consideramos sistemas ABO, indivíduos do grupo AB são receptores universais, pois eles não possuem anti-A nem anti-B. Indivíduos do grupo O, eles não podem receber sangue, a não ser de outros indivíduos O, tá? No entanto, as hemácias não apresentam os aglutinogênios A ou B, suas células não são consideradas estranhas a nenhum receptor e, por isso, são considerados doadores universais, como eu já tinha mostrado na tabela, essa tabelinha anteriormente, tá? Então, herança dos grupos sanguíneos. A gente falou um pouquinho sobre o sistema belga, nós vamos falar sobre a herança deles também. Feita por 3 alelos denominados I maiúsculo, onde A e B são maiúsculos, né, são dominantes, e o I recessivo. Esses genes condicionam ou não a
presença do quê? Dos aglutinogênios nas hemácias, tá? Então, primeiro, I maiúsculo com A maiúsculo condiciona aglutinogênio A. I maiúsculo com B maiúsculo condiciona aglutinogênio B. E I não condiciona aglutinogênio, seria um I minúsculo ali, tá? Daí já saiu na hora que eu fui corrigir o slide ali, colocar modelinho de apresentação, antes estava aí minúsculo. Os alelos I maiúsculo com A maiúsculo e B maiúsculo não são dominantes entre si, mas eles dominam o gene I minúsculo e cada pessoa só pode possuir 2 alelos, tá? 2 alelos dessa série de 3. Os alelos I, os alelos I com A maiúsculo e B maiúsculo e I recessivo propiciam, portanto, os seguintes genótipos e fenótipos, tá? Então, vamos ver quais são aqui. Então, o tipo A proporciona essa sequência aqui, que tem o recessivo junto. O tipo A só o recessivo, o tipo AB heterozigoto, né? O tipo B tem os dois, onde só tem a predominância de B, ou com a presença do recessivo, né? Ali ficou ruim a imagem, para que eu copiei, mas dá para entender. Fator RH. Ele é descoberto em 1940 por Landsteiner e colaboradores, quando ele injetou o quê? O sangue de macaco no gênero Rhesus, em coelhos. Estes animais, eles produziram anticorpos, os quais destruíram as hemácias do macaco, e chamou-se fator RH ao antígeno existente no sangue do macaco do gênero Rhesus e de anti-RH ao anticorpo produzido. Mais tarde, chegou-se à conclusão de que cerca de 85% das pessoas possuem este fator e foram classificados em RH positivo e RH negativo. A gente sempre fala, a mãe, o segundo filho foi sensibilizado, mas como se a mãe nem sabia que ela tinha. Porque às vezes, no nascimento do primeiro filho, né, que não era, ou a mãe era RH negativa, ou ele, ela ficou sensibilizada quando nasceu o segundo, e sempre tem que ser feito o exame dessa negatividade, tá? Então, RH positivo, quando as suas hemácias possuem este antígeno, e negativo, quando elas não têm. Na genética, P é o fator RH, existe um alelo R dominante que determina a produção do antígeno RH. E ele impede a formação do anticorpo correspondente, que pode até matar a criança, no caso, né? Os portadores desse gene, como já foi analisado, né? Anteriormente a gente já falou disso, eles são chamados de RH positivo. O alelo R não determina a produção do antígeno, tá? Que nem impede a produção do anticorpo. As pessoas são não portadoras do gene dominante, consequentemente não produzem o antígeno e são RH negativas. E essas do RH negativa, que ficam sensibilizadas, por exemplo, a mãe, quando ela acaba descobrindo geralmente no parto, ela precisa ser vacinada para que, se ela vier a ter um filho, para o próprio bem dela e da criança, ela tem que ser vacinada para que essas células elas não identifiquem um corpo estranho à criança, tá? Então fica assim, RH positivo, dois R's dominantes e ou e também um heterozigoto e o negativo é recessivo. E o RH. Seguindo o mesmo raciocínio, daí por isso que a gente fala, é AB positivo, é A positivo, A negativo, B positivo, por isso, devido à junção do sistema BO com o RH. Seguindo o mesmo raciocínio utilizado anteriormente na discussão isolada do sistema ABO, nós compreendemos
que um receptor universal será AB positivo, enquanto o doador universal será O negativo, tá? Com a descoberta do fator RH, foi constatado que ele era responsável por uma forma de anemia em recém-nascido, natimorto e abortos. Como eu falei antes, né? Por causa da sensibilidade. Tal fato somente ocorre quando a mãe for do tipo sanguíneo RH negativo e o filho RH positivo, sendo que geralmente os problemas surgem a partir do segundo filho, que daí vai ser o segundo filho RH positivo por conta da reação do organismo. A eritroblastose fetal, que é o nome dessa doença, ou doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, ela ocorre nas seguintes condições. Primeiro, somente pessoas do grupo RH negativo são capazes de gerar anti-RH, que são os anticorpos induzidos. Segundo, a circulação sanguínea da mãe ela é separada da circulação sanguínea do feto, sendo, então, portanto, indispensável que haja ruptura dos capilares da placenta, o que vai permitir a passagem de pequenas quantidades de hemácias do feto para a mãe, tá? E ocorre, sim, a transfusão sanguínea da placenta placentária de um feto RH. Imunização, ainda a gente falando um pouquinho sobre isso. Nome dado ao processo que propicia que um agente estranho seja combatido de forma rápida e eficiente e vai evitar que ele provoque doenças, né? A gente falou muito sobre imunização nos últimos 2 anos, quando a gente falou da vacinação contra a Covid, para o nosso corpo ter o que produzir para combater esse vírus, né? Por meio dela, anticorpos específicos para aquele antígeno fazem com que este seja destruído ou inativado. A imunização pode ser ativa quando há produção de anticorpos pelo organismo do indivíduo, permitindo com que se crie uma memória imunológica contra o agente, tá? Ou seja, quando a gente falava muito na época da Covid, a importância era que, apesar da vacina, para ter uma resposta, né, quando eles foram fazer as pesquisas para a vacina, eles não estavam tendo tempo para ver a memória imunológica que a vacina do Covid criava, porque eles estavam com pressa de logo poder vacinar a população mundial para que o vírus fosse contido, tá? Então, a imunização pode ser ativa, né, quando há produção de anticorpos pelo organismo do indivíduo, permitindo com que se crie uma memória imunológica contra o agente. Por exemplo, uma pessoa que teve cachumba, ela não é capaz de tê-la novamente, porque o organismo, quando ele tem contato com a cachumba de novo, ele vai reconhecer aquele agente, tá? E aí, automaticamente, ele vai destruir o agente, já vai identificar, opa, esse aqui eu já tive. E pronto, imunização ativa natural. Imunização ativa, vacinação. Por meio da inoculação do agente causador da doença, seja vivo, atenuado ou mesmo somente suas toxinas ou fragmentos, o organismo também cria essa memória imunológica, fazendo com que tenha condições para combatê-lo de forma eficiente. Tá? Então, a vacinação ela é uma ajuda para nós, para que o nosso corpo seja auxiliado a criar anticorpos que ele ainda não tem, para quando ele entra em contato com algum indivíduo que ele não conhece, ele consiga combater, né? Imunização passiva é o caso da defesa imunológica provinda da mãe gestante a seu feto por via placentária e dos anticorpos ingeridos pelo filho através do leite materno. Os soros são constituídos por plasmas e anticorpos de outro indivíduo, algumas vezes até de outras espécies, como é o caso do soro antiofídico, tá? Preparados a partir do sangue equino. O uso desse tipo de soro, ele é considerado em casos emergenciais após o contato com um organismo estranho. Assim, é diferente das vacinas e não confunda soro com soro fisiológico, tá? Que é soro de vacina, tá? Que são aplicadas antes de uma eventual exposição. Aqui, esse tipo de soro é o soro emergencial. Ele não tem
o corpo não guarda a memória, é só de ação rápida. Como os para-herpes zoster, catapora, hepatites A e B, raiva, tétano e acidentes ofídicos, tá? Os efeitos do soro, eles são rápidos, mas como eu falei antes, não duradouros, porque eles não produzem no nosso corpo a memória imunológica, tá? Os anticorpos, então, falando um pouquinho deles, eles são proteínas da classe das imunoglobulinas, glicoproteínas. Elas têm a função de proteger o organismo contra o ataque de corpos estranhos, que podem ser vírus, bactérias, fungos e muito mais, tá? Os anticorpos, eles são formados de um tipo de célula conhecidas como linfócitos B. Sua ativação acontece mediante ao contato com o antígeno, ou seja, é um agente irritativo no caso das alergias ou causador de doenças, tá? E tem todo o sistema, todas as células do sistema imune presentes ali. Em outro momento, eu vou trazer para vocês, a gente vai desmembrar certinho, detalhe por detalhe, para vocês entenderem a importância de por que a gente tem que fazer exame de sangue, para a gente saber como é que a gente tá, como é que tá o nosso corpinho, tá? Por que que é pedido para a gente saber, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. As questões eu vou deixar lá na plataforma, então se você tem interesse de revisar esse assunto, revisar o assunto da aula passada e o próximo assunto da, para ficar bem, porque para você ficar afiado para o Enem, você precisa não somente revisar, estudar a matéria, você precisa revisar as questões, tá? Então, eu vou deixar disponível lá na plataforma. Se você tiver interesse, você já clica no link abaixo. Lá você vai ter todas as informações sobre valor, como você pode parcelar, tá? Realmente, o valorzinho dela é bem acessível, tá? Dentro do que estão cobrando por aí. É 197, mas você pode parcelar no teu cartão, tá? Lembrando que essa é a prova para vocês, essa é a parte da prova do Enem, que vai ser só no dia 20. Então, a gente vai ter muito que revisar até lá, as revisões são cumpridas mesmo. Qualquer dúvida, me chama no meu WhatsApp, me adiciona lá no meu Instagram, que a gente vai conversando, tá? E também você vai ter acesso ao grupo fechado que eu sempre crio lá no Instagram para alunos, tá bom? E é isso. Até a próxima aula que nós vamos conversar sobre evolução, tá bom? Beijão, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.